O maior erro de um investidor geralmente está antes dos investimentos. A pessoa não planeja uma carteira de investimentos, não estrutura, não tem objetivo, não sabe qual que é o perfil de investimentos e aí começa a comprar sem uma lógica, sem uma organização. Eu vou explicar nesse vídeo como você pode fazer para evitar isso. 99% dos brasileiros erram nessa escolha simples de investimento. O erro começa antes de investir. A maioria escolhe investimentos pensando só em rentabilidade. É comum quem está iniciando nos investimentos, se você faz parte desse grupo de pessoas e não quer mais errar, você pode entrar na Start Grana. Agora a gente tem um cupom de desconto. Aqui você vai aprender a investir, ou se você já investe, vai aprender a investir melhor. E a pessoa começou a estudar sobre investimentos, ela ouviu, leu com todo o sentido, toda a razão que você precisa buscar rentabilidade, você precisa buscar dividendos, porém não é só isso que você precisa olhar. O investimento ele é muito mais complexo e a gente pega uma parte comportamental muito grande. Se você não entender como o jogo funciona, como a regra do jogo funciona, dificilmente você vai conseguir jogar de uma forma correta. Você vai ignorar risco, liquidez, impostos e objetivos e até o seu próprio perfil. Eu costumo dizer que no canal tem bastante vídeo falando sobre perfil, que o perfil ele depende muito de momento, seja o momento da sua vida ou do ciclo de mercado, você precisa tomar uma decisão. É o que eu falo, por mais conservador que você seja, se você tiver um pote de ouro na sua frente, você vai querer pegar esse pote, e se você for de extremo risco, se você estiver à beira do precipício, você não vai pular lá porque você sabe que vai acontecer algo ruim. Então a gente tem que entender o funcionamento do mercado, entender em que momento do ciclo a gente está para a gente conseguir tomar essa decisão, e muita gente ignora isso até por não ter um autoconhecimento. E o resultado vai ser frustração, resgate antes da hora, prejuízo e sensação de que isso não é para mim. É o que acontece com boa parte das pessoas. Eles começam a investir, não têm um autocontrole, não sabem a regra do jogo, aí saem da bolsa, saem falando mal, fala que é cassino e tudo aquilo que a gente já está careca de saber. E o que todo brasileiro deveria se perguntar primeiro, todas as pessoas deveriam se perguntar: primeiro, para que você está investindo? Por que você está investindo? É para aposentadoria? É para reserva de emergência? É para uma renda extra? Tudo isso vai impactar na estratégia que você vai montar. Imagina que você está montando para aposentadoria e você tem 25 anos, ou seja, você tem pelo menos aí 25 a 35 anos para montar essa carteira de investimentos. Você está montando para o seu filho, para quando se tornar de maior você vai parar de aportar para ele. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como você deve educar financeiramente teu filho. Tudo isso vai ter uma certa diferença, um certo impacto em como você vai montar. É para uma reserva de emergência? Qual que é o tempo que você vai montar essa reserva? É para fazer uma renda extra? Você já tem um bom capital investido, você quer fazer essa renda para utilizar esse dinheiro todos os meses? Tudo isso vai depender como você vai aportar o seu dinheiro para você ter uma liquidez diferente, uma volatilidade diferente. Tudo isso vai impactar e as pessoas desconsideram isso quando elas começam a investir. Quando você vai precisar esse dinheiro? Amanhã, e amanhã não precisa ser 24 horas depois, mas a curto prazo, em 2 anos, daqui a 10 anos. Então isso vai ter um impacto quando você estiver montando sua carteira. Você não vai comprar uma ação de risco, ou mesmo que você compre, dentro da Start Grana a gente faz uma divisão entre perene, crescimento e oportunidade e risco, e nós temos uma balança que você coloca uma porcentagem maior no perene, você coloca uma porcentagem menor em oportunidade, e aí, obviamente, essa oportunidade, a ideia é que você gire um pouco mais rápido essa carteira, ou seja, você vai ficar menos tempo aportado com ela, porque você não vai colocar num ativo de risco, numa cripto, e ficar 10 anos com esse ativo. Ele vai oscilar, vai te dar o lucro, você realiza esse lucro. Então você tem que entender o mecanismo, como funciona, para você saber tomar essa decisão. E qual é a sua tolerância a perdas no curto prazo? Você começou a comprar um ativo, ele começou a cair. Qual que é a decisão que você vai tomar? Você vai dormir tranquilo? Eu costumo dizer que se doer o seu estômago, você colocou um valor muito grande. Imagina que a gente tem uma carteira teórica aqui com 100 mil reais, pode trazer para sua realidade 10 mil, 5 mil, o valor que for, mas eu gosto de falar 100 mil porque é um número redondo. Você comprou 10 mil reais numa ação e essa ação caiu 15%, 20%.
você perdeu, entre aspas, R$ 2.000, você continua tranquilo. Agora imagine que você colocou R$ 50.000 nessa ação e ela caiu 20%, caiu R$ 10.000. Você não vai ficar tranquilo. A forma que a gente monta a nossa carteira de investimentos vai moldar como a gente reage no mercado. Por isso que nós temos que fazer essas travas, por isso que nós temos que desenhar ela muito bem, e a maioria das pessoas não tomam essa atitude antes de montar a carteira de investimentos. Por isso que elas sofrem as consequências. Aí você não vai dormir tranquilo, vai ficar desesperado e o resultado vai ser tomar uma decisão ruim. Você não vai ficar tranquilo. Quando nós estamos sob pressão, por mais que você tenha aprendido durante a sua vida, e aqui a gente está falando de neurociências, você aprendeu durante sua vida inteira a agir sob pressão, seja no mercado de trabalho, seja na sua família, o que for, ok. Só que quando você está no mercado financeiro, você está lidando com o seu dinheiro, é uma pressão um pouco diferente. Talvez no início, as primeiras vezes, você não tenha um comportamento, um controle muito bom da sua emoção. Por isso que você tem que treinar essa emoção e se expor com um valor pequeno no início e um valor diversificado. E a maioria das pessoas não fazem isso. É uma decisão, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Dentro da metodologia da Startgrana, é o principal que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é desenhar a carteira, é tomar a decisão, é colocar dentro de cada caixinha o valor que você vai investir em cada tipo de ativo. Depois disso, você começa a comprar. Essa decisão vai partir do risco que esse ativo tem. Então, ativo de muito risco, você põe numa caixinha com valor pequenininho. Um ativo conservador, você põe numa caixinha maior. Depois que você fez tudo isso, você consegue minimizar uma queda. Caiu, você está muito protegido, você está um pouquinho aqui. O seu estômago, você vai ficar tranquilo. A escolha errada mais comum. Aqui a gente está tratando de quem está bastante no início, ainda não veio para renda variável, está começando a pôr pezinho, começando a estudar, começando a conhecer como funciona a renda variável. Ela vai investir em CDB, então já saiu da poupança, já é um avanço. Não é errado investir em CDB, mas a pessoa compra o CDB que dá o melhor rendimento. O melhor rendimento ele vai ter um prazo grande. Por quê? Imagina que o CDB você está emprestando dinheiro para o banco. O banco não consegue pegar o seu dinheiro, trabalhar com ele, lucrar com ele e te devolver ele 15 dias depois pagando o rendimento de 120% do CDB, do CDI, 110%, 105%. Ele não consegue fazer isso, ele precisa ficar com o seu dinheiro um bom tempo, e esse bom tempo geralmente ele vai ser para cima de ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Depois de todo esse período que ele ficou com o teu dinheiro girando, trabalhando com ele, ele vai te devolver. E você não vai conseguir fazer o resgate. Só que você vai precisar desse dinheiro 6 meses depois que você comprou o CDB. Só que você não vai conseguir resgatar, dependendo do CDB. Ou você vai conseguir resgatar, mas aí você vai ter o prejuízo, vai ter um imposto a mais que você vai pagar. Então você não tem conhecimento e você investiu num CDB errado. Você coloca tudo na poupança achando que é seguro o suficiente. Eu sou uma pessoa que eu defendo a poupança. Eu acredito que se você tem dinheiro na poupança é porque você já tem a sua vida financeira bem resolvida, você não está endividado, você está com dinheiro sobrando. É melhor ter dinheiro sobrando do que ter dívidas. Então, ok você ter a poupança. Só que a poupança ela paga muito pouco. Você consegue só com uma decisão, um estudo, uma tarde que você passa dentro da internet ou na Startgrana, você já consegue entender outros funcionamentos, outros tipos de ativos que vai te dar um rendimento melhor. Digamos assim que a poupança você está não perdendo dinheiro, mas você está deixando de ganhar dinheiro. E aqui é um erro bastante comum, talvez o principal que boa parte das pessoas erram, para não dizer 99%, lógico que 99% é um dado estético, não existe esse dado comprovadamente, mas a gente sabe que se não 99, 98,9% das pessoas tomam as decisões erradas porque as pessoas são muito emocionais, elas querem receber o retorno muito rápido e elas vão para ações ou cripto sem saber o que estão fazendo, principalmente cripto. Eu converso com bastante gente que começou a comprar cripto, elas não sabem o que estão fazendo. Provavelmente elas perdem dinheiro porque elas tomam uma decisão, principalmente aqui, ó,
Eu ouvi alguém, eu comecei a seguir um influencer cripto e o influencer cripto me disse para comprar tal. Se você seguir uma dica de compra de ativo baseado no que alguém disse na internet, você está fazendo algo muito errado. Pode dar certo, você pode ter um rendimento, aí vai vir gente vai comentar, Rafa, mas eu fiz seguindo e recebi. Você não consegue fazer isso com constância. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aqui a gente está falando de longo prazo, de 5 anos, 10 anos, 20 anos. É retorno, é lucro. Você pode acertar uma vez, você pode acertar duas, pode acertar três, mas você está exposto ao risco. E a ideia nossa aqui é reduzir a exposição ao risco, porque quanto menos exposto você está, a maior chance, probabilidade de você obter um bom retorno. Até porque não é só a questão financeira, é a questão emocional. Por isso que os grandes investidores, grandes fundos, todas as pessoas que lucram dentro do mercado financeiro, elas têm uma exposição muito baixa. E aí você vê aquele cara do giro louco falando, pô, mas o cara teve 700% em um mês, o cara fez trade, fez isso. Por quê? Porque o cara não tá fazendo a conta correta, ele tá contando só o ganho dele, ele não tá contando a despesa. O cara ganhou 200% e perdeu 70%, ele faz a conta, não, 200 é maior do que 70, então eu estou no lucro. E como fazer a escolha certa? Você vai começar pelo seu objetivo e prazo. Aqui é o primeiro ponto. Dentro da Startgrana a gente tem uma fórmula chamada Open, que a primeira análise que a gente faz é objetivo. Open, objetivo, perfil, estratégia e método. Então, Open, objetivo e perfil é a parte teórica, é onde a gente vai pensar, onde a gente vai desenhar a estratégia. E estratégia e metodologia é onde a gente vai para a prática, onde a gente vai montar a nossa carteira e começar a investir e comprar os ativos. Você precisa definir os tipos de investimentos que você vai comprar, os ativos que você vai se expor. Eu quero comprar cripto, eu vou comprar só ETF, eu não tenho conhecimento no mercado, então vou comprar ETF, eu quero ir para BDR, eu quero ir para ações americanas. Tudo isso depende do seu objetivo. Se você vai ficar 2 anos no mercado, 10 anos, se você quer comprar uma casa, se quer viver de renda, tudo que eu comentei nesse vídeo aqui vai depender do seu objetivo. Depois disso, você tem que pensar no nível de risco que você aceita. E aqui, basicamente, a gente está falando de perfil. Quanto que você consegue se expor? E aí o perfil ele vai depender também de outras questões, outros fatores. Por exemplo, eu já comentei em vídeo aqui que eu tenho 39 anos, eu tenho um filho de 6 anos. O meu risco hoje, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu saiba como fazer, eu não exponho o meu capital como eu me expunha 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quando eu ainda não tinha uma noção do que é ter uma família, o que é ter uma base sólida. Hoje, eu já tento evitar esse risco, porque eu sei que eu não posso me expor em determinado, digamos assim, volume, porque eu posso pôr tudo a perder e eu tenho uma família. Se você tem 20 anos, mora com os pais e ganha 10 mil reais de salário, você pode se expor um pouco mais. Não estou querendo dizer aqui que você tem que ir a 100%. Dentro da Startgrana a gente tem a balança, já falando também um pouco da estratégia do método, que é 50-50. Você vai deixar 50% do seu capital disponível para investimento em renda fixa e 50% em renda variável. E ao longo do tempo você vai equilibrando essa balança. Ou seja, por mais que você tenha uma exposição, digamos assim, um apreço, um desejo de ter risco, você tem que ter uma proteção. Sempre tem que ter uma proteção. A gente sempre vai partir da premissa de reduzir os riscos. E você reduz o risco antes de você entrar em batalha. Depois que você está na batalha, depois que você saiu de casa sem guarda-chuva e sem japona, aí não tem como você querer se proteger. Esses dias eu fui buscar meu filho na escola, chegou na porta da escola, começou a chover. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso voltar para casa para pegar o guarda-chuva, mas quando eu chegar em casa eu já tô molhado. Aí a gente voltou correndo. Foi divertido tomar chuva e correr. O meu filho estuda 3 quadras de casa, então a gente faz esse caminho a pé. Hoje eu já saí de guarda-chuva, tava uma chuva leve, eu levei. Ou seja, eu fui protegido. Mesmo que não chova, eu estava com o guarda-chuva na mão. Agora, se você tá lá no meio da chuva e quer se proteger, não tem, já ferrou, já a coisa já aconteceu. É antes que você se protege. E por fim, avalie liquidez, tributação, proteção e simplicidade. Quando eu falo aqui em simplicidade, a gente está falando nos investimentos. Eu gosto muito do ETF. Fazer o básico feijãozinho com arroz não precisa ir muito mais do que isso.
A liquidez, eu já comentei, tributação, precisa ficar de olho. Alguns ativos são isentos, alguns ativos não são. Eu acho complicado ficar falando de imposto, porque a gente sabe que o imposto no Brasil, a cada 20 minutos, pode mudar uma decisão. Um dia uma coisa, no outro dia é outra coisa. Agora nós tivemos uma mudança do imposto que virou tudo 17%. Antes tinha tabela regressiva de imposto de renda, já foi retirada, já não tem mais essa tabela. Mas talvez esse decreto caia, então não, a gente não sabe se vai ficar ou não vai ficar. Você precisa, no momento que você estiver investindo, estudando, e aí aqui já é também uma dica, você não precisa tomar a sua decisão somente por isso, porque senão você vai ficar que nem louco. Agora o LCI e o LCA era isento e tributaram em 5%, ou seja, você tem que deixar de investir? Talvez não. Você não precisa vender o que você já tem. A gente precisa ter ciência de que o tributo pode mudar a qualquer momento. Então você sempre vai buscar o que está menos exposto, menos risco ali, ou dar uma diversificada. É difícil tomar decisão através disso, porque a gente está no Brasil. É a mesma coisa que proteção de FGC. Quando você pega um CDB de muito retorno e de um banco pequeno, que é o que vai te oferecer um grande retorno, você está exposto a esse banco quebrar. Se esse banco quebrar, você vai ter a proteção do FGC até 250 mil. Se você tem 1 milhão no mesmo CDB, talvez você não receba. Então você consegue ali montar uma estratégia, comprar em 4 bancos diferentes, vai de avaliação de pessoa para pessoa. Dentro da Start Grana a gente pode auxiliar você. Na comunidade Grunner você consegue aqui embaixo, ó. Você clica no link da descrição, assina a Start Grana, a gente na comunidade Grunner consegue tirar suas dúvidas, consegue instruir para que você tome essa melhor decisão, para não ficar dependendo disso, desses riscos, que para quem já entende um pouco de investimentos é mais fácil, mas o problema é que as pessoas não pensam nisso antes de começar a investir. E um exemplo prático e direto, então o objetivo é ter uma reserva de emergências. Aqui é o primeiro objetivo básico. Dentro da nossa fórmula Open, o E é a estratégia, e essa estratégia a gente chama de estratégia tática. É uma escalação tática, igual um time de futebol faz. Você tem por exemplo, o 6-3-1, que é uma estratégia bastante defensiva, ou um 4-3-3, que é 40% em ativos perenes, 30% em crescimento, 30% em oportunidade e risco. Ou seja, quando o mercado está caindo, você vai para cima para você ganhar o jogo, né? E aí você precisa jogar com o goleiro. O que seria o nosso goleiro dentro da nossa estratégia? A reserva de emergência, que você precisa ter essa reserva de emergência. E muita gente começa a investir sem ter essa reserva, precisou do dinheiro, retira do investimento. E aí a gente sabe tudo o que acontece porque você não tem a liquidez ou o teu ativo caiu, você vai vendendo prejuízo, então você precisa montar a reserva de emergência. Um erro comum é colocar em fundo imobiliário, em ação ou CDB sem ter liquidez. Precisa ficar de olho nisso, então, porque por mais que você esteja investindo em ações, é um mercado que existe a ação extremamente segura, existe uma ação extremamente de risco. Às vezes a pessoa quer uma oportunidade, eu acredito que aquela empresa vai crescer porque eu li uma matéria, porque alguém me recomendou. Ela tem baixa liquidez, tem um volume muito baixo de negociação na bolsa. Ela nunca observou isso, nunca nem sequer cogitou isso, ela comprou uma quantia enorme. Eu conheço casos de pessoas que já fizeram isso e depois não consegue vender, não tem comprador, você precisa vender. Aí você vai vender a um preço muito baixo, porque aquela pessoa que está querendo comprar, que está querendo pegar uma oportunidade melhor do que você, ela vai te oferecer um valor muito mais baixo. Compra e venda de ações é um leilão. É uma pessoa dando um preço de venda e uma outra pessoa dando um preço de compra. Quando o preço é igual dos dois, dá match e você realiza a operação. Se você tem o teu preço aqui, uma pessoa aqui embaixo, você vai ter que ajustar. Agora imagina que não tem liquidez. Liquidez não tem pessoas dispostas nem a comprar nem a vender. E aí o mercado, você coloca a ordem, ela fica lá parada. Lógico que aqui, né, não é todas as ações que acontecem isso, mas você precisa saber que isso pode acontecer para não cometer esses erros, principalmente de ganância. E a escolha certa é você ir para Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, caso você queira montar uma reserva de emergência, ter uma proteção, ter um dinheiro bem protegido. Eu comentei aqui que 50% do nosso valor fica dentro da estratégia da Start Grana em renda fixa. Então você consegue montar uma carteira de investimentos ali bastante segura em renda fixa, mas você precisa ter essa liquidez diária aqui para você poder realizar e vender quando tiver oportunidade de compra em ações, por exemplo.
E 99% erram porque querem o melhor investimento, quando deveriam procurar o mais adequado. Quando se trata de investimento, não existe o melhor investimento. Às vezes, o melhor investimento, ele pode ser em tal período, mas outro período ele ser o pior investimento. Vou dar exemplo de cripto aqui. Na época de alta do Bitcoin, do halving, é um bom ativo para você comprar, seja um ETF dentro da bolsa que tem ali uma cesta de blockchains. Agora, se o mercado estiver em baixa, talvez não seja o momento de comprar, você vai ficar um ano em queda. Talvez você comece a montar a sua carteira depois de um certo período. Então não quer dizer que no momento que você vê aquele ativo vai ser o mais adequado para a sua estratégia. Você precisa analisar a sua carteira como um todo para você saber como você vai tomar essa decisão. Investir bem é menos sobre escolher o ativo perfeito e mais sobre fazer escolhas compatíveis com o seu plano de vida. O que seria isso? É aceitar trocar um grande rendimento possível que você pode ter, porque ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe se esse rendimento realmente vai te dar o retorno, mas você troca isso por uma estratégia que você tenha. Se você tem uma visão de longo prazo de 10 anos, você não vai expor todo o seu capital a risco, você não vai comprar um ativo. Rafa, mas eu sei que o Bitcoin vai fazer 100% nos próximos 6 meses. Eu vou pegar meu dinheiro que eu tenho, a minha vida inteira, meus 100 mil reais e vou comprar em Bitcoin. Posso fazer isso? Pode, mas você está fazendo errado. Não deve se expor, porque o Bitcoin pode cair 90% e você tomar uma decisão errada, não ter prazo aí de 4 anos esperando o próximo ciclo. Então tudo vai depender do que você tem de objetivo. Se você tem de objetivo a longo prazo, você não pode tomar risco. Se tem objetivo a curto prazo, você pode tomar um risco, mas mesmo esse risco tem que ser um risco controlado, com algumas travas para que você consiga tomar a melhor decisão, ficar seguro, ficar tranquilo. Lembrando aqui que eu já comentei nesse vídeo que a gente tem a parte comportamental também. E isso eu ensino dentro da Start Grana, como você trabalhar a sua mente. Não é somente você comprar o ativo. A decisão entre você comprar e vender vai depender muito de uma disposição que você tenha, uma aceitação. Por exemplo, minha carteira deu um lucro muito alto. Qual decisão eu tomo? Você talvez fique muito emocionado, fique ganancioso e não tome nenhuma decisão. Por isso que a gente monta a estratégia antes. O que eu faço se minha carteira der X lucro? Você vende uma parte. Aí quando chegar nesse momento, a sua carteira vai estar lá gritando para você, com um sinal de alerta piscando, vender, 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 vender. Você vai falar, não, sou ganancioso, não vou fazer. Ah, não, mas eu lembrei que o Rafa falou que tem que realizar um pouco. Você vai realizar, porque você já está comportamentalmente adequado a tomar essa decisão. Se você não está adequado, você não vai tomar essa decisão correta. Você vai ficar esperando. Minha carteira caiu, estou desesperado, mas eu tenho dinheiro em caixa porque eu fiz a estratégia 50-50. O que eu faço agora? Vai comprando aos poucos. A sua carteira, se ela estiver bem desenhada, se você estiver dentro desses 1% que sabe investir, você vai estar preparado para tomar essa decisão. Chegou ali, caiu, você começa a comprar um pouquinho e vai reequilibrando a sua carteira. Consegue perceber que não é uma decisão emotiva que você vai ter, eu preciso fazer isso. Não, tô com medo. Você vai olhar a tua carteira, se tem dinheiro em caixa, tua carteira caiu, você vai comprar um pouco. Simples. Você vai olhar a sua planilha, vai olhar o seu retorno, o seu resultado e vai tomar a decisão. Porque a gente tenta, dentro da Start Grana, transformar isso numa decisão automática, que não dependa do nosso emocional, dependa da razão, dependa de eu olhar números e tomar. Lógico que a escolha de qual ativo eu vou fazer isso, qual ativo eu vou comprar, aí eu preciso fazer uma análise de mercado. Eu tenho duas ações aqui que caíram, qual que está em mais oportunidade? Essa caiu mais, mas essa empresa é pior, e eu estou colocando aqui a longo prazo. E aí é uma decisão que você vai tomar. Dentro da Start Grana, a gente ajuda você a fazer isso. A gente pode ajudar você a montar a sua carteira de investimentos, a gente pode ajudar, inclusive, a você fazer a sua manutenção, fazer a gestão da sua carteira, mas você precisa entender como tomar essa decisão, precisa estudar para isso. E a gente consegue ajudar você, ou você pode assistir vídeos aqui no canal para aprender como fazer isso da melhor forma. E a melhor forma de você saber algo é pelo menos ter a consciência. Eu espero que nesse vídeo tenha te ajudado a saber que existe o problema. Se você tem a consciência que existe, agora você começa a tomar algumas ações, algumas medidas para melhorar e conter esses riscos. E esse é o nosso objetivo. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo.
compartilhe com quem você ama, não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!